copiar o que já está funcionando no YouTube é um ótimo conselho, mas só até a página 2. E eu queria explicar o porquê que eu acho isso. Como é que a gente pode fazer do jeito certo e o que pode dar errado quando a gente tenta colocar isso em prática. Eu sou a Carrie, eu sou o canal Visu e aqui a gente vai finalmente fazer esse teu canal andar, então vamos lá. Vamos começar já pelo maior problema de todos, que é tu pode perder o teu espaço no algoritmo ali que entrega os vídeos para as pessoas. E não sou eu quem tá dizendo isso, é o próprio YouTube, eu vou te mostrar onde. Se tu entra no Analytics de um vídeo, ali no YouTube Studio, tu consegue achar ali nas análises de um dos vídeos quantas impressões ele teve. E por ali também, se tu fuçar, tu consegue encontrar as explicações do YouTube sobre as impressões e tirar algumas dúvidas. E tem uma que a gente precisa prestar muita atenção que diz o seguinte: por que meu vídeo tem uma taxa de cliques e uma duração média altas, mas poucas impressões? Embora os criadores de conteúdo façam comparações usando os próprios vídeos, o sistema do YouTube classifica cada vídeo em relação a todos os outros que um espectador pode assistir. Mesmo que um vídeo tenha um bom desempenho em relação aos outros do canal, é possível que os vídeos de outros canais tenham um desempenho maior ainda. Também é comum que vídeos com menos impressões e visualizações tenham uma taxa de cliques e duração média de visualizações mais alta. Resumindo, se tu copia um vídeo, tu já sai perdendo. Digamos que tu gravou um vídeo sobre as melhores plantas para se plantar num jardim. Ele vai pegar o teu vídeo e ele vai pensar: esse espectador aqui gosta de vídeos de planta. O fulaninho postou esse vídeo aqui sobre jardim. Beleza. Só que aquele canal grande lá também postou. Como aquele vídeo tá sendo melhor, eu vou mostrar aquele e não esse aqui. Então tu já sai perdendo. Principalmente se tu copiou esse teu título e essa tua capa de alguém que já tá grande no nicho. Então tu vai copiar um vídeo de um canal que é grande, ele não vai priorizar o teu nunca. Tu sempre vai sair perdendo. E é por isso que quando tu cria um vídeo, tu pensa: tá, eu vou copiar um vídeo exatamente igual. Eu vou copiar a capa, o título, o conteúdo e vou postar e vai dar certo, porque aquele lá deu certo. Não vai. Ele vai ver que o teu vídeo é do mesmo nicho, é do mesmo assunto, é tudo parecido, tudo igual, inclusive, e ele vai mostrar o que já tá indo melhor. Como é que a gente pode passar por isso? Pegando uma visão diferente sobre aquele tópico. Tu precisa ter essa manha, assim, de prestar atenção se tu tá conseguindo agregar alguma coisa naquele assunto. Porque aí o YouTube vai achar um lugarzinho ali para te propor como uma coisa separada, que não tá exatamente igual a todos os outros ali. Não sei se tá dando pra entender o que eu tô falando, mas eu acho que tá, né? Digamos que saiu um novo filme, sei lá, um filme novo do Frankenstein, digamos, que eu assisti esse final de semana, achei muito legal, então vamos falar dele. Digamos que tu vai postar um vídeo sobre esse. Agora, tem um monte de canais sobre análise de filme que vão trazer as análises exatamente dessa forma. O que você não viu no filme do Frankenstein, coisas que você não percebeu, o que eu achei do filme do Frankenstein. Todos esses vídeos que vão funcionar para canais que já são grandes, já são comprovados, já têm a própria fanbase, não vão funcionar para ti. A tua chance de conseguir um destaque ali seria trazer um novo ponto de vista para aquele assunto. Assistir o filme do Frankenstein com a minha avó. O que a minha avó achou do filme do Frankenstein? Tu tá falando dele? Tá falando, mas tu tá trazendo uma coisa completamente desconexa com o que todo mundo tá fazendo. Pode ser que uma pessoa clique puramente por curiosidade. Tem um outro vídeo aqui no canal, se tu quiser assistir, que eu falo sobre o quanto a curiosidade é a nossa única arma quando o nosso canal é pequeno. A gente só consegue isso porque as pessoas já gostam dos outros canais, as pessoas já têm interesse por eles, eles já têm um público. Então a gente só consegue atrair as pessoas para assistir nosso vídeo nos diferenciando um pouco e gerando curiosidade. E fazer essa inspiração, essa cópia, essa modelagem, não tem só coisas ruins, tem coisas boas também. Uma dessas coisas é fazer a gente treinar esse olhar, né? E perceber o que faz esse vídeo que tu tá querendo modelar ter ganhado tantas views. E é justamente essa questão da curiosidade. Quando a gente começa a perceber isso, a gente consegue modelar de um jeito muito melhor. Então, se tu quiser assistir esse vídeo depois, tá por aqui no canal, entra ali, procura e assiste. Inclusive, também, se tu quiser baixar a planilha que eu tenho aqui na descrição, uma planilha gratuita, é a mesma que eu uso para organizar o meu conteúdo, para pegar referências para os canais que eu tenho. Eu dei uma organizada nelas, disponibilizei de graça. Se tu quiser baixar, pode baixar. Eu uso ela todos os dias nos meus canais e eu quis trazer para vocês. Então, se tu quiser baixar, sinta-se à vontade e faça bom proveito. Mas como eu mencionei antes, não tem só coisas ruins. Eu falei do grande problema, que é ter essa perda de algoritmo. E se tu estiver já tentando fazer essas cópias, essas modelagens, que é um conselho muito comum aqui no YouTube, tu vai perceber que na prática não funciona muito. E é justamente por isso, porque a gente tenta copiar do jeito que é e não consegue compreender o que tem por trás. Então eu quero falar aqui quais são as partes boas disso, antes de tocar de novo nas partes ruins.
Outra coisa que esse exercício de modelagem ajuda bastante é que conforme tu vai tendo que encontrar esses vídeos outliers, né? O que é um vídeo outlier? É um vídeo que se destaca. Digamos que tu encontrou um canal ali que tem os seus 10 mil inscritos e um vídeo que tem 100 mil views. É um vídeo com bastante view, que deu uma viralizada num canal muito pequeno, que não tinha comprovação nenhuma, o que sugere que o tópico possa ser interessante, que aquele título, do jeito que foi feito, é interessante. Então, ter esse olhar para ver o que funciona, o que não funciona, é um bom exercício nesse sentido. Ver os vídeos que funcionam e começar entendendo por que eles funcionam. Mas sempre lembrando que os canais grandes sempre vão ter uma vantagem, eles podem postar qualquer coisa, tá? Então, tu tem que prestar atenção justo nos canais pequenos, se tu quiser ter uma ideia do tópico que funciona e do tipo de coisa que funciona, que fez as pessoas clicarem, mesmo sendo um canal pequeno. Quando a gente está ali na nossa página, vivendo nossa vida, assistindo um vídeo, a gente não presta muita atenção no porquê que a gente clicou, porquê que a gente não clicou, mas ficar com esse olhar mais estratégico para cima do YouTube vai te ajudar a desenvolver isso. Então, nesse sentido, é muito bom. Outra coisa que isso ajuda é que tu vai acabar desenvolvendo os teus títulos, tu vai ficar copiando eles por um tempo, pode ser, mas eu sugeriria ainda por cima, não chega a gravar o vídeo, sabe? Tenta escrever ele pelo menos. Pega esses vídeos, faz a capa, faz a modelagem, escreve o título e vai treinando essa escrita, porque aí tu consegue desenvolver a lógica melhor. Nesse sentido também é bom porque faz tu treinar as tuas capas, os teus títulos. E o último lado bom que eu vejo disso é que para quem tá perdido demais, quem nunca criou uma capa, nunca criou um título, não faz a menor ideia, tipo, assiste vídeo no YouTube, beleza, assiste, mas na hora de criar esquece tudo, vira um analfabeto, não sabe mais escrever nada. Nesse sentido, também é bom, porque aí tu vai ter uma coisa ali, tá, eu não sei fazer, eu não faço a menor ideia do que eu faço com a minha capa, imita aquele lá. Vai imitando. Uma hora tu vai conseguir mudar uma palavra aqui, uma palavra ali. Aí se tu tá completamente perdido, faz sentido tu também copiar isso, porque vai te ajudar a entender como os títulos e as capas são feitos. Porque tirar tudo da nossa cabeça também é ruim. A gente precisa ter referências, justamente porque tu pode escrever a tua capa e o teu título igual. Tu pode escrever um título que ninguém vai entender. Tu pode escrever o título mais chato e comprido do planeta, que ninguém vai ter interesse de assistir. E aí, então, se é pra fazer isso, é melhor copiar os outros, que uma hora tu vai conseguir alinhar ali com o teu estilo. Já voltando de novo para os lados ruins, dá pra ver certinho quando uma pessoa copiou de um gringo, porque ela traduziu o título sem pensar como um brasileiro realmente falaria aquilo. E fica muito estranho, às vezes, uma tradução genérica, ou não dá para entender do que se trata, porque os gringos falam de um jeito diferente sobre um tópico, ou era um vídeo muito nichado, falando que no contexto de copiar de gringo e copiar vídeo outlier, né? Às vezes a gente acaba trazendo até questões que são de fora do Brasil para cá, para o Brasil, como se fosse realmente um assunto que ninguém sabe do que se trata, tu não conseguiu fazer aquela tradução melhor. A gente pode acabar se perdendo e perdendo muito tempo nisso também. E o último e pior, eu acho que é a gente acaba confundindo a modelagem do formato do título e o formato da thumb com o assunto. Tu não sabe muito bem para onde tu tá indo, tu só quer viralizar um vídeo, né? E tu acaba pegando vários vídeos que são outliers, vídeos que tu quer se inspirar, e acaba falando de coisas variadas demais. Quando, na verdade, o que a gente realmente deveria se atentar, como é que eu pego o meu assunto, o assunto do meu canal, e transformo nesse título que deu certo aqui. Fazer uma mistura dos dois. Inclusive, na planilha que eu deixei para vocês ali, a última aba, tem um mixer de títulos ali, que tu consegue testar o teu título em vários formatos diferentes, formatos que já são comuns ali no YouTube. Consegue ter uma ideia de como é que tu poderia mudar o ângulo daquele vídeo. Tá, mas então como é que a gente faz essa modelagem do jeito certo? O importante mesmo é a gente entender o porquê que um título funciona, porquê que ele não funciona, o que ela tá fazendo que atrai a curiosidade das pessoas. Os títulos bons que funcionam, eles funcionam porque eles geram curiosidade, eles geram uma vontade da pessoa assistir e uma coceirinha ali no cérebro delas que só pode ser respondida a partir do momento que ela clica no vídeo. Tu consegue entender essa estrutura copiando? Sim, mas talvez tu tenha que copiar muito, então tu pode só analisar esses vídeos antes de começar a copiar eles e entender o esquema para gerar essa curiosidade. O que faz uma pessoa clicar? Geralmente é a curiosidade. Entender a estrutura dos títulos, entender a média de letras que ele tem, entender como que tu coloca a informação mais importante do vídeo na frente, como é que tu deixa ele sendo um atrativo, sem perder o sentido dele para a pessoa conseguir entender do que se trata o vídeo. Então esse tipo de coisa ajuda.
Tu estudar bastante esses vídeos ajuda tu a entender a lógica. E também entender a formatação da capa, que tamanho que as pessoas deixam o rosto delas. Esse nicho, ele faz umas capas, umas fotos mais simples, ele faz umas coisas mais elaboradas, como é que funciona? Esse tipo de coisa é interessante também de a gente analisar. E principalmente, que a gente não pensa tanto assim quando vai criar uma capa, vai pra página inicial do YouTube e faz uma brincadeira contigo mesmo, assim. Olha e chuta quantas views aquele vídeo tem. Começa a treinar isso, sem ver ali embaixo antes. Tu vai começar a perceber que tu sabe, talvez tu não saiba que tu sabe, mas tu sabe ver quando um canal é grande e quando não é. Então, ter esse treino de perceber como que tu deveria estar fazendo a tua thumb para que ela pareça de um canal grande. Vai começar a dar autoridade pro teu canal. As pessoas vão começar a clicar, talvez, sem elas perceberem que tu não tem tanta view ainda. Porque pode ser uma thumb mais iluminada, mais editada, melhor. É uma coisa muito visual. Minuciosa, assim. Vai fazer diferença na tua vida? Tu nunca vai conseguir ter um vídeo bombado se tu não sabe fazer uma thumb profissional? Não é verdade. Tu pode ter. Só que, naturalmente, tu vai encaminhando o teu canal para também ter thumbs boas. Então, começar a perceber isso pode acelerar esse processo. Também é interessante a gente analisar a intro dos canais. Eu já falei em alguns outros vídeos aqui para tu voltar e assistir a minha intro. Para tu ver que eu tento falar tudo em 20 segundos, o que vai ter aqui nesse vídeo, para tu saber que tu clicou no vídeo certo, que tu já estava nesse vídeo certo desde o início. Então tu precisa ter essa análise assim de como é que os canais que falam sobre o que tu fala, como é que os canais no geral, na verdade, começam os vídeos deles. Isso é muito interessante quando a gente começa a perceber, porque tu vai ver que vai ter um padrão, que geralmente é falar o assunto, falar o problema, falar como tu vai resolver o problema, o que vai ter dentro desse vídeo, se a pessoa assistir o vídeo inteiro, e dar uma breve apresentada ali, não tem muita enrolação. Se tu quiser anunciar alguma coisa, oferecer alguma coisa, pedir um like, se tu quiser deixar um like nesse vídeo, por exemplo, faz mais pro final do vídeo, faz mais pro meio do vídeo, porque a pessoa já assistiu, ela já gostou do que tu tá entregando, talvez ela já tenha tido vontade de curtir mesmo sem tu pedir. No fim das contas, se teu vídeo for ruim, tu pedir um like, ela não vai te dar igual. Então entrega um vídeo bom, entrega logo o que tu tem que falar, tu vai conseguir o like, tá? Não precisa dizer aquilo assim de e antes da gente começar já deixa o like, se inscreve no canal. Não precisa. Entrega o que tu tem que entregar, as pessoas vão gostar do teu vídeo. Então, ficar analisando esses vídeos grandes vão te ajudar a ter uma percepção de como começar um vídeo, como escrever um roteiro, como é que é a estrutura. Então, nesse sentido também é bem legal. E também entender que tipo de questões, que tipo de dúvidas, que tipo de curiosidade tu consegue criar com aquele título. Tu consegue ver isso e se questionar quando tu começa a ver esse tipo de vídeo. Eu pausei esse vídeo aqui e fui ali fuçar na home do YouTube para tentar trazer um exemplo e eu encontrei esse aqui, no canal do Rolandinho. E olha só como é que ele fez a capa desse vídeo. Tudo bem, a gente não pode considerar vídeo de gente que já é famoso, beleza. Mas tu consegue perceber a estrutura? Olha só como é que ele montou a capa e o título. 30 anos preso na obra, quando um gênio fica preso dentro da sua própria criação. Ele tá falando do quê? Tá falando do Avatar, do cara que fez o Avatar. Quais dúvidas esse tipo de capa nos gera? Se tu tivesse visto ali esse vídeo com a foto do Avatar, a cara do James Cameron, o criador do Avatar. Conhece James Cameron? Talvez tu não tivesse o menor interesse em saber, não gosto desse filme, não sei quem é esse cara, não faço a menor ideia, não quero saber. Agora, se tu ler essa chamada, 30 anos preso na obra. 30 anos? Nossa, é bastante tempo. Preso na obra? Por que preso na obra? Eu sei que ele fez isso, mas ele também já fez outros filmes. Por que ele tá dizendo que ele tá preso nessa obra? Como é que a gente tira essa dúvida clicando no vídeo? Entende? Então, tu começa a treinar esse tipo de interação com o público. Gerar uma curiosidade que só pode sair se ele clicar no vídeo. É aí que modelar se torna útil, porque aí a gente consegue começar a entender como trabalhar isso, como fazer isso parte do nosso processo de criação. Então vamos ler um comentário. Isso é bem real. Termos a percepção de humildade para saber quando não estamos em um certo padrão é difícil para muitas pessoas aceitarem. Recentemente assisti um vídeo de um cara, aí ele conta a história de um cara que estava conversando com um amigo e o amigo contou para ele que ele era um burro inteligente porque ele sabia muitas coisas difíceis e não conseguia fazer umas coisas mais fáceis. Aí ele termina assim: faça esse paralelo porque diz muito a respeito do conteúdo que tu traz. Termos equipamentos, conhecimentos, saber interpretar dados e julgar o que é bom e o que é ruim, mas por que não decolamos ainda? Quanto tempo leva? Interessante, né? Ele comentou isso porque eu falei num vídeo que eu trabalhava com vídeo há muito tempo, que eu trabalhei mais de 10 anos como editora,
Eu tenho equipamento, eu tenho luz, eu tenho tudo, tenho câmera, tenho tudo, sempre trabalhei com vídeo e toda vez que eu vou gravar um vídeo e editar, parece que é a primeira vez. Me parece que é ruim, eu fico pensando como é que eu pude gravar um vídeo assim, por que eu não acerto essa luz, por que eu não faço aquilo, por que não funciona. Inclusive eu tenho uma amiga que falou esses dias que ela é veterinária e ela disse que ela não atende os próprios animais porque com os dela não funciona. E essa é exatamente a mesma sensação que eu tenho. Eu sei editar vídeo para cliente, sei editar para fazer as coisas, sou motion designer, sou designer e mesmo assim não funciona por algum motivo. Mas a gente sempre fica com essa sensação de que deveria estar fazendo melhor, deveria estar fazendo mais. E não passa, mesmo que tu saiba fazer, mesmo que tu aprenda a fazer. Não sei editar vídeo, tu vai aprender a editar vídeo, é uma parte. Tu aprender a editar do jeito que tu quer que fique, é outra história. E para tu aprender a fazer para uma finalidade, para aprender a fazer para o YouTube, é outra história. A gente tem que estar sempre aprendendo, sempre aceitando esse momento, né? De passar por esse tormento que é o que a gente quer fazer e a nossa falta de capacidade para conseguir fazer aquilo. E a gente só consegue juntar os dois com muita insistência e muita teimosia. Então, se tu chegou até aqui, se tu gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.